A Câmara dos Deputados, sob tração de Arthur Lira, quer avançar na discussão da reforma tributária com a votação de uma PEC que unifique 5 tributos sobre consumo, que os transformaria em IVA ou IVA, Imposto sobre Valor Agregado. Eu quero trazer aqui no nosso telão o que publicou Arthur Lira para que vocês possam acompanhar conosco e a gente já estendeu o nosso debate. Não teremos reuniões de comissões, nem de CPIs ou sessões solenes. As bancadas e as frentes parlamentares se dedicarão ao debate dessas 3 pautas para que até o final tenhamos aprovados as matérias e chegada a hora de darmos um salto e aprovarmos uma nova legislação tributária. Essas 3 matérias são o marco fiscal, que veio do Senado, tem também a reforma tributária e uma discussão envolvendo ali o voto no CARF, que é o Conselho... Esqueci agora qual que é a cifra do CARF, estava aqui na minha mão, ó. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Desculpa, a gente às vezes dá aquela na cabeça da gente, mistura tudo as siglas, mas é isso. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, um projeto de lei que prevê a retomada do voto de confiança. Mas o que a gente está falando aqui é da reforma tributária, que é uma discussão que estava praticamente ali já comida pelas formigas. Vocês acreditam que o Lira ele tem força suficiente para fazer essa discussão assim, ultrapassar todos os limites, uma corrida contra o tempo e fazer ela sair do papel, hein, Alangani? Claro que ele tem força, mas é muito difícil, porque tem grande oposição por parte dos governadores, de setores muito fortes da sociedade civil, como o setor de serviços, como o comércio, como o próprio agronegócio. Eles já prevêem um grande aumento da cesta básica em vários estados brasileiros. Então, vai ter muita resistência e essa resistência é passada por meio dos parlamentares. O Lira não tem esse poder todo contra todas essas instituições e esses governadores. Piperno, o Lira está falando o seguinte, não vai ter comissão, não vai ter discussão, não vai ter CPI, não vai ter nada. A gente vai parar e focar nisso, e isso inclusive discutido numa reunião com os líderes neste domingo. Era uma reunião que teria que acontecer nessa terça, eles adiantaram para domingo. Você acha que agora sai? Eu acho que tem grande chance de sair, sim. Até Antes do recesso, inclusive? Então, o recesso foi adiado, né? O governo federal tem todo o interesse nisso, claro, mas é óbvio também que há grupos aí se digladiando. Até você citou a reunião que o Tarcísio convocou com a bancada de São Paulo. Há também uma articulação de vários governadores e prefeitos de cidades grandes, como o prefeito aqui de São Paulo, contra as contrapontos dessa reforma. A gente vai falar um pouco mais disso depois. Há uma divisão também entre economistas, entre tributaristas, mas o fato é que se o presidente da Câmara, com auxílio do governo, com apoio do governo federal, tem o interesse em votar isso o quanto antes, eu acho que vai para votação, sim. Gustavo Segre, você acha que dá para destravar décadas de impasse envolvendo esse projeto? Eu gostaria muito. Eu sou a favor da reforma tributária desde que a reforma tributária permita uma facilidade nas questões administrativas do pagamento de tributos das empresas, sobretudo, porque o Brasil é um dos países que mais horas consome e mais mão de obra administrativa para que as empresas consigam pagar os tributos sem entrar em nenhum problema legal, tributário. Mas a preocupação maior é como essa carga tributária ficará depois da reforma. Isso que não fica claro. Então não é importante, não, vamos tirar a reforma. É importante para o país uma reforma tributária, desde que ela seja para melhor e não para pior. E até agora não temos a mínima ideia do que está incluso nessa reforma. Sabemos do IVA. Tá, mas qual será a alíquota do IVA? Por exemplo, para citar um exemplo, na Argentina começou sendo 13%, depois passou para 16%, hoje é 21%. E toda a presunção daqui do Brasil seria que vai para 25%. Então, carrega muito, vai ficar muito mais caro, inclusive, para a gente de baixa renda. Isso pode ser um problema. Temos que ver o que está dentro da reforma. Ô Piperno, quais são os pontos para você que podem, inclusive, fazer Lira patinar no que ele quer avançar num caminho para a aprovação da reforma? O mecanismo de distribuição de recursos, né? Então, há uma proposta, aliás, o grande economista Felipe Salto é um dos grandes críticos disso, né? De como esses recursos vão ser distribuídos depois, desse conselho superior, tem um nome, outro nome, mas para que a nossa audiência entenda, é como se toda a bolada
fosse ser centralizada e depois, então, esse órgão, acima de tudo, de fiscalização, fizesse o devido rateio. Porque a gente está falando de impostos que são feitos por muitos estados e que têm formas diferentes de cobrança de acordo com cada produto, de acordo com aquilo que o estado estabelece também. Então, são papeladas e papeladas que o direito tributário vai seguindo para fazer esses cálculos em cada estado. Então, você precisa multiplicar isso por todos os estados do Brasil. Como é que você vai trazer essa conta justamente para um IVA? Como é que vai ser, então? Como é que vai ser feito esse rateio? Por exemplo, o Ronaldo Caiado, e numa posição mais ou menos parecida com a do governador Tarcísio, fala, bom, eu não quero viver de mesada, quer dizer, alguém determinar o que eu vou acabar recebendo. Alguns municípios também entendem assim. Então, o que os governos estaduais querem? Eles querem continuam arrecadando e eles fazendo, então, essa divisão. Esse é um ponto. E veja, não estou nem falando da alíquota única. Estou dizendo que essa questão da distribuição já é, digamos, um dos pontos de discórdia entre vários entes envolvidos nessa história toda. E também não há consenso sobre aquele fundo que seria criado, né? Qual que é o valor do fundo para repor justamente esses estados? É algo que eles querem um valor muito acima, mas que o governo está ali sem sinalizar muita coisa, Gustavo Segré. Eu venho do futuro. E o que você enxergou lá? Eu venho do futuro. E no futuro, quando teve reforma tributária, nesse mesmo sentido, e foi colocado o IVA, os governadores e as cidades tinham o mesmo problema. A nova palavrinha a partir da reforma tributária, se aprovada for, vai ser coparticipação. É esse percentual que pega o governo federal e diz, você tem um impacto de tanto, está aqui o percentual. Cidade de São Paulo, tem aqui o outro percentual. Os governadores e os prefeitos não querem isso. Então, como resolve isso? Dão a possibilidade de que as cidades e os estados coloquem novos tributos. Por exemplo, tem um que se chama Imposto ao Carimbo. Imposto ao Carimbo. Meu Deus. E se chama Célios, né? Imposto aos Célios. Célios é carimbo, o carimbo. E esse carimbo, o que coloca? Quando tem alguma participação de algum documento provincial, tem que colocar o carimbo, tem que pagar imposto. Isso não estava antes. Então, temos que ter muito cuidado com o que está dentro da reforma tributária. Agora, Langani, a gente está falando de um imposto, né, o IVA, o IVA, que já é cobrado em centenas de outros países e que é considerado um avanço em relação às questões tributárias. Se a gente o critica, significa que o que se prevê para o Brasil não é bom, mesmo diante dessa confusão que se faz com os impostos atuais? É uma boa pergunta. O problema é que a gente criou um sistema tributário tão complexo, tão difícil, que é muito difícil agora desarmar essa bomba. Como se fosse uma teia de aranha gigantesca, está todo mundo preso nela. Como é que a gente vai adotar esse IVA? E outra, né? O IVA ele funciona muito bem na Europa, em países menores. O Brasil é um país de dimensão continental. Então, a adoção também fica muito mais complicada. Com essa estrutura tributária atual, então, se torna praticamente impossível. Piperno, quer acrescentar mais algo para a gente seguir? Não, é exatamente isso. É muito complicado mesmo.